Olá pessoal, voltando então para nós analisarmos aí o rito sumaríssimo, Lei 9.099. Na parte 1 nós abordamos o artigo 61 e o artigo 62, certo? E agora, a partir na verdade desse áudio, dessa parte 2 do GCRIM, nós vamos trabalhar com o artigo 60, que ainda estão nas exposições gerais. Depois vamos abordando outros artigos de relevância e que eu vou cobrar nas nossas avaliações de processo penal, tá? Artigo 60 necessita de uma intervenção, de um comentário, certo? Eu repito que eu estou abordando aqui os principais tópicos. Essa matéria é uma matéria do 10º período de Legislação Penal Especial. Caberia a nós aqui tratarmos só com o rito, mas não dá para tratar só do rito. Vai acontecer a mesma coisa quando nós falarmos de funcionário público e de drogas. Nós precisamos entrar em algumas partes da seara da matéria sob pena de ficar um vazio, né? Então vamos falar objetivamente. O artigo 60 diz o quê? O juizado especial criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Vamos lá. O juizado especial ele é composto por juízes togados, juízes de direito, ou juízes de direito juntamente com juízes leigos, advogados que prestam serviço ao judiciário, vocês, alunos, estagiários magníficos que dão suporte para o judiciário, e assim por diante. E esse juizado tem competência para conciliar, principal objetivo, julgar e executar as penas de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Já vou voltar a explicar porque isso aqui foi um tema lá do início do rito ordinário. Quando eu falava de jurisdição e competência, eu trazia um pouquinho sobre competência de conexão e continência. E aí, então, o parágrafo único do artigo 60 fala assim: na reunião de processos perante o juiz comum e o tribunal do júri, ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição de danos civis. Esse parágrafo e o artigo sofreram uma redação e foram inseridos aí, pela Lei 11.313 de 2006. Pessoal, voltemos para o tema jurisdição e competência, início da nossa matéria lá de processo penal do rito ordinário, e vamos lembrar que conexão e continência são modalidades de competência auxiliar, vamos chamar assim. Lembra que nós temos a competência ratione materi, ratione persona, ratione loci, em razão do local, em razão da matéria, em razão da pessoa, e as competências auxiliares como prevenção, distribuição e a chamada competência por conexão e continência. O objetivo da conexão e continência, lembra o que é? Junção. Nós temos separações obrigatórias de processo, quando eu estou falando de menor com maior, de civil com militar. Temos a separação facultativa de processo, quando são muitos réus, o juiz pode fracionar. E nós temos a competência por conexão e continência que visa unir o processo. É para não ter um processo tratando de estupro, o outro de homicídio, o outro de ocultação de cadáver. Lembrando que o estupro ocorreu, o homicídio foi decorrente do estupro, a ocultação de cadáver foi decorrente do homicídio. Estavam conexos, estavam costurados. A ideia é não ter 3 processos, e sim fazer a conexão, uni-los num só. Continência é a junção de pessoas. Quando eu tenho diversas pessoas praticando determinado crime, e não teria lógica eu ter 5 processos contra 5 torcedores que destruíram um estádio num jogo de futebol. Então, ao invés de eu ser 5 processos, eu tenho um único processo, porque eles estão ligados pela continência. Conexão e continência. Volto para a leitura do artigo para fazer a explicação. O juizado especial criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para conciliação, julgamento e execução das penas das infrações de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Não havia esse respeito anteriormente, antes de 2006. E vou dar 2 exemplos práticos que matam a pau. Mas o parágrafo único ainda diz assim: na reunião de processos perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação da regra de conexão e continência, então se houver junção de processos na vara comum ou na vara do júri, em razão da conexão e continência, ou seja, um crime de maior potencial ofensivo com um crime de menor potencial ofensivo foram unidos em decorrência da conexão e da continência, respeitar-se-ão, observar-se-ão os benefícios da transação penal e da composição de danos. Vou explicar para vocês aqui, para vocês poderem entender como é que funciona isso. Antes da mudança da lei, 11.313 de 2006, funcionava assim. Imagine eu, professor Rigueto, saindo da universidade,
Sou abordado por uma guarnição do PPT, Pelotão de Patrulhamento Tático da Polícia Militar. Numa revista pessoal, veicular, é encontrado comigo duas situações que geram crimes. Anota lá para você ver como é que funcionava. Primeira situação, tá? Era encontrado comigo um revólver calibre 38, do qual eu não possuía porte para estar circulando com ele. Crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento, crime com pena de 2 a 4 anos de reclusão. Fechou, 2 a 4 anos. Se a pena máxima é superior a 2, não é juizado especial. Se não é juizado especial, tem que perguntar se tem rito especial. Estatuto do Desarmamento não tem rito especial, então vai para a terceira regra. Pena máxima superior a 2 e inferior a 4, sumário. Rito, pena máxima igual ou superior a 4, rito ordinário. Então, eu tinha um crime com rito ordinário. Um crime que cabia auto de prisão em flagrante. Só que na revista veicular, também foi encontrado comigo uma pequena porção de maconha para consumo próprio. Ou de crack para consumo próprio. Ou de cocaína para consumo próprio. Artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. 11.343 de 2006, a Lei de Drogas. E o artigo 28 traz para o usuário de droga, para aquele que porta a droga para consumo próprio, uma pena de advertência verbal sobre os efeitos da droga, ou seja, 0. Se a pena máxima é de até 2 anos, juizado especial criminal. Vamos fazer uma ponte aqui que eu tenho nessas disposições gerais, eu tenho que deixar claro para vocês. Todo crime com pena máxima, toda infração penal com pena máxima de até 2 anos, se opera a fase policial através de um TC, termo circunstanciado, que é o primo irmão do auto de prisão em flagrante, do inquérito policial. Ele é o primo irmão do inquérito policial. Ele é um inquérito policial miniatura, feito em Santa Catarina e em diversos estados da federação pela Polícia Militar. Hoje Santa Catarina está com uma tecnologia top, a Polícia Militar tem tablets, faz o termo circunstanciado na hora, imprime um ticket por Bluetooth de uma maquininha e parece cartão de crédito. Você já sai dali com a audiência marcada no juizado especial. Tem estados, por exemplo, que ainda delimitam a competência da lavratura desse TC para a autoridade da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, o delegado de polícia. Se você olhar a estrutura constitucional e tudo mais, é de competência da Polícia Civil. Mas a militar abraçou essa situação e conseguiu resolver diversos conflitos nas ruas, certo? Usando dessa técnica do termo circunstanciado. Quando ela não conseguir resolver o conflito na rua, ela encaminha autor e réu para a delegacia de polícia, autor do fato, vítima, desculpa, autor e vítima, autor do fato e vítima, para a delegacia, e a Polícia Civil então conduz a lavratura do TC. Não confunda voz de prisão com auto de prisão em flagrante. Voz de prisão eu posso dar para quem comete um crime de menor potencial ofensivo. Você está preso em flagrante, você está preso por porte de droga, vou lavrar o TC, você está liberado, ou você está preso por roubo, crime de maior potencial ofensivo, você está preso e conduzido à delegacia para a lavatura do auto de prisão em flagrante, que vai abrir o inquérito policial. Fechou? Bom, TC, todo crime com pena máxima de até 2 anos, eu lavo um termo circunstanciado, em regra eu não tenho prisão em flagrante, em regra eu não tenho arbitramento de fiança, porque você não vai nem para a delegacia. Você sai com o ticketzinho dali liberado para audiência, que vai ser designada no juizado especial. Cabe, Rigueto, algum tipo de possibilidade de flagrante no crime amparado por TC? Sim, desde que você não queira assumir o compromisso, não queira assinar o termo de compromisso de comparecimento no juizado especial. Se você não comparecer no juizado especial, não assinar o termo de compromisso, o policial pode lavrar o flagrante contra você. Fechou? Certo? E os crimes de maior potencial ofensivo? Sempre caberão prisão em flagrante. E da prisão em flagrante será analisado se cabe fiança, se não cabe fiança. Voltamos ao exemplo. Saí da faculdade, comigo foi encontrado a arma e foi encontrado a droga. Antes de 2006, eu era levado para a delegacia e na delegacia era lavrado o auto de prisão em flagrante por causa da arma e o termo circunstanciado em razão da droga. A arma ia para a vara comum, a droga ia para o juizado especial. Na vara comum eu teria denúncia, teria resposta à acusação, teria rito ordinário. No juizado especial eu teria transação penal, composição de danos, possibilidade de conciliação e assim por diante. Por muitas vezes, a audiência do juizado especial nem acontecia porque eu não comparecia. E por que eu não comparecia? Porque o Estado nem sabia que eu estava preso por esse. Eram 2 processos diferentes. 2 cartórios diferentes, 2 promotores diferentes, 2 juízes diferentes. Não tinha lógica ter 2 procedimentos. O que veio a lei em 2006 e acertou na mosca?
ela disse que o juizado especial provido por togados e togados e leigos tem competência para conciliar, julgar e executar as infrações de menor potencial ofensivo, vírgula, respeitadas as regras de conexão e continência. Quando houver conexão e continência, quando houver a necessidade de juntar os procedimentos, aí o juizado especial vai ter que respeitar isso. E aí o parágrafo único ainda diz mais. Na reunião de processos perante o juízo comum, ou seja, olha só, droga e arma, reunião de processo de justiça comum, ou no tribunal do júri, droga e homicídio, por exemplo, tá? Decorrentes da aplicação de regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição de danos. Porque qual era o medo deles? Peraí, Rigueto, vou voltar ao exemplo. Estou saindo da faculdade agora, após 2006. Me encontraram com a arma e com a droga. E agora, Rigueto, como é que a polícia procede? Me leva para a delegacia. Mas por quê? Porque o crime maior absorve o crime menor. O APF abarca o TC. Então eles só lavram o auto de prisão em flagrante. Mas as pessoas, peraí, mas eu cometi um crime de uma infração de menor potencial ofensivo da qual eu tenho benefícios e eu não quero perder esses benefícios. Na reunião de processos perante o juízo comum ou tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão ou continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição de danos. Então, se houver a junção hoje de um crime maior com um crime menor, eu faço um único procedimento, encaminho para o fórum, vai ser um juiz, um promotor, e no dia da primeira audiência que tiver, eles vão olhar bem e vão dizer, Rigueto, em relação ao porte de droga, você aceita os benefícios da Lei 9.099? Sim, eu aceito. Maravilha. Eu te beneficiei, eu corrigi o procedimento, tá? E a partir de agora seguirá o rito do crime de natureza comum, o rito ordinário da arma. Então assim, ó, não tem mais dois procedimentos, não tem mais dois juízes, dois promotores, não, um só. A regra da conexão e continência foi respeitada, mas não jogou-se fora os benefícios que a lei causava ou trazia para o infrator, o menor infrator, o infrator de menor potencial ofensivo, vamos colocar corretamente, certo? Então, esse vídeo ficou mais longo, porque o nosso objetivo era abordar o artigo 60, olha só, um artigo só, 60 com o parágrafo único, com um exemplo, ele acabou estendendo um pouquinho mais. Na parte 3 do Juizado Especial Criminal, eu trago para vocês os benefícios da composição de danos. E papel e caneta na mão, porque eu vou precisar detalhar com vocês uma série de situações nessa parte teórica do Juizado Especial. Grande abraço, até o próximo vídeo.